Bom, vamos lá então começar essa nova aula. Então, o tema de hoje, a gente continua seguindo a trilha aí, né, do credo, né, da oração do credo, o símbolo dos apóstolos, né, como também é conhecido. E hoje a gente vai falar sobre essa afirmação, né, creio no perdão dos pecados, que ela está relacionada diretamente com o que a gente também viu nas últimas aulas, né, desde o creio no Espírito Santo, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, que foi a última aula, na remissão dos pecados, ou no perdão dos pecados. Né? Então, no final das contas, é uma afirmação que está toda junta, né? Você não pode acreditar em um e não acreditar em outro. Então, em função da nossa crença no Espírito Santo, na igreja e na comunhão dos santos, a gente chega a crença também no perdão dos pecados, né? Tem essa imagem, achei bem bonita, bem ilustrativa, né? Que é dessa passagem do Evangelho de Jesus curando o cego perto de Jericó, né? Que ele cura não só a deficiência física, né? Mas como também perdoa os pecados, né? E era o que, na verdade, era até o que chamava mais a atenção dos judeus, que ele, para perdoar os pecados, ele deveria ser Deus, né? Só Deus pode perdoar os pecados. Então, essa pintura é bem ilustrativa, né? Vamos dar prosseguimento aqui. Tá? Bom, então, o perdão dos pecados resume a missão de Cristo no mundo, né? Como diz São Paulo em uma de suas cartas, né, nas cartas aos Romanos, o qual foi entregue, né, Jesus, pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, a missão de Jesus, né, a vinda de Cristo, né, a encarnação do Verbo, ela está totalmente relacionada com isso, né, com a remissão dos pecados. Né? Para isso que Cristo veio ao mundo, né, para anunciar a salvação e para nos redimir do nosso pecado, né, que lá os nossos primeiros pais, né, enfim, esse pecado de orgulho, né, o pecado original, fez com que nós perdêssemos, né, todos os dons preternaturais que tínhamos na criação, né? E para isso Deus foi preparando o seu povo até a vinda de Cristo. Então esse é o resumo da missão de Cristo no mundo. Na aparição de Jesus logo após a ressurreição, né, mais especificamente na tarde da ressurreição, ele disse aos apóstolos, né, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoais os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Então, ali, Cristo, que ele, sendo Deus, é quem, de fato, perdoa os pecados, ele transfere esse poder, né? Transfere não, ele dá esse poder aos apóstolos pelo Espírito Santo. Então, uma vez que os apóstolos recebem o Espírito Santo, Deus dá essa missão também aos apóstolos, que é aqueles a quem perdoados os pecados, eles são perdoados. Então, Deus se utiliza dos apóstolos para essa missão. Então, na igreja, portanto, existe o perdão dos pecados, em virtude de uma condescendência infinita de Deus para com o homem, né? Essa misericórdia, esse amor infinito de Deus para com o homem. Então, assim, Deus quer que nós estejamos em estado de graça, ou seja, estejamos em uma união mais íntima com Ele, né? Estejamos verdadeiramente unidos a Ele, né? Que voltemos a Ele, que o amemos. Então, Deus é quem mais quer que os nossos pecados sejam perdoados, né? Como um Pai misericordioso que Ele é. Então, em virtude dessa misericórdia, dessa condescendência, existe o perdão dos pecados. E Deus deu essa missão à igreja, né? Como a gente viu na aula sobre igreja, a igreja, né? A qual nós pertencemos após o batismo. Bom, no compêndio do catecismo, que não é exatamente esse é o catecismo mesmo, né, completo, mas tem uma publicação chamada Compêndio, que é como se fosse um resumo do catecismo, e ele vem em perguntas, né? Então tem essa pergunta, que trata justamente um erro aqui grave, parado, mas eu peguei já
apresentação pronta. E dei mole, deixei passar. E fala, né? Por que é que a igreja tem o poder de perdoar os pecados? Né? Então, a igreja tem a missão e o poder de perdoar os pecados porque o próprio Cristo lhe conferiu. Né? Então, esse é o motivo por que a igreja tem essa missão e tem esse poder, porque foi dado pelo próprio Cristo, né? Recebeu o Espírito Santo, aqueles a quem perdoares os pecados, eles são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos, né? Então, também não adianta a gente saber que Deus deu esse poder à igreja, né? De sermos perdoados dos nossos pecados através da igreja, se a gente não procura esse perdão, né? Então, se a gente não pede esse perdão, a gente não vai ter os nossos pecados perdoados. E, como nós já vimos, né, lá nas primeiras aulas, nós somos pecadores, né? Desgraçadamente, somos pecadores, todos nós, né? E o homem nasce com o pecado original, que é essa herança do erro dos nossos primeiros pais, né? Dos primeiros seres humanos da criação, né? Então nós herdamos, infelizmente, esse resíduo, né? Essa mácula que é o pecado original. E, além disso, ao longo da vida, todos nós pecamos, né? Porque, como nós vimos também lá nessa aula de pecado, sobre o pecado, a gente permanece essa tendência a não fazer a vontade de Deus, né? A não amar a Deus, né? A não ser que façamos esse esforço, né? Nós temos essa tendência ao erro, né? Essa tendência ao pecado, que, enfim, em virtude de termos perdido os dons preternaturais que recebemos, né? Que havíamos recebido de Deus na criação, né? Antes do pecado original. Então, ao longo da nossa vida, nós, infelizmente, ofendemos a Deus, porque não cumprimos o que Ele nos pede, né? E de forma bem compilada está nos 10 mandamentos e tudo que se relaciona àquilo. E também ofendemos os nossos irmãos, né? As outras pessoas, né? Ofendemos o nosso próximo. E, consequentemente, ao ofendermos o próximo, ofendemos também a Deus, né? Então, o homem tem essa grande necessidade do perdão de Deus, né? Porque, uma vez que pecamos, nós queremos, ao mesmo tempo que nós temos essa tendência ao pecado, mas também nós queremos a Deus. Como é que eu posso dizer? Nós temos essa necessidade de Deus. Nós sabemos, até de forma natural, né, que, enfim, a questão da criação, que nós viemos de Deus e tal, e nós desejamos esse amor, né? Esse amor com maiúscula, né? Esse amor que nenhum amor da terra é capaz de suprir essa nossa necessidade, né? Essa nossa necessidade de Deus. E nós necessitamos do perdão para poder estarmos, de fato, mais intimamente com Deus, né? Para vivermos esse amor com maiúscula, né? E o próprio Cristo, né? A gente vê nos evangelhos, né? Ele perdoava os pecados. Ele passou o seu tempo na Terra, né? Sobretudo o seu período da vida pública, né? Fazendo isso, perdoando os pecados, levando a palavra de Deus, né? Levando a palavra da salvação, que ele era o caminho, a verdade e a vida. E a gente pode ver várias situações, várias passagens nos evangelhos em que Cristo, enfim, diretamente perdoa os pecados das pessoas, né? Enquanto Jesus Cristo esteve na Terra, perdoava os pecados aos que se arrependiam, né? A gente vai chegar lá, que também não é só assim, beleza, tá perdoado. Como Deus respeita infinitamente a nossa liberdade, né? Ele também não vai perdoar os nossos pecados se a gente não quiser. Olha que impressionante isso, né? O próprio Deus, o próprio Criador, o Onipotente, ele nos pergunta, né? E aí, você quer mesmo ser perdoado? Né? Então, no Evangelho destaca-se esse poder de Cristo, que podia exercê-lo por ser verdadeiro Deus, né? Como eu falei lá no início, além de verdadeiro homem.
Então, aqui cita duas passagens, né, que exemplificam isso, né? Filho, tem confiança, são-te perdoados os teus pecados, disse ao paralítico, né? Se eu não estou enganado, essa é a passagem que tem essa pessoa que é paralítico e Cristo está reunido numa casa com várias pessoas e a casa está tão cheia, eles não conseguem entrar pela porta. E aí alguns amigos deles levam esse paralítico, né, por uma entrada pelo teto dessa residência e conseguem fazer com que ele brote lá na frente de Cristo, né? E aí, enfim, é onde acontece essa... Cristo fala para ele, né? São-te perdoados os teus pecados. E Cristo pergunta, né? Antes. E a outra passagem da mulher pecadora, né? Essa aqui é também bem famosa, né? Aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra, né? Então, Cristo fala para ela, né? São-te perdoados os pecados. E, enfim, se ninguém te condena, eu também não te condeno. São-te perdoados os pecados. Então, Cristo perdoa ali os pecados dessa mulher que estava sendo acusada de adultério, né? E como a gente viu, deixa eu mudar aqui a posição. Cristo entrega esse poder de perdoar os pecados à igreja, né? Enfim, a gente viu também, quando eu falei um pouco de sacramentos, da questão da igreja, né? Que o ser humano ele tem essa necessidade do visual, né? Daquilo que é visual. Então, lógico, Deus pode perdoar diretamente os pecados? Pode, né? E em muitos casos, depois a gente vai ver quando a gente falar mais especificamente sobre o sacramento da confissão, da penitência, né? Que em situações em que a pessoa, por exemplo, está em situação de morte, sabe, numa situação que ela pode morrer a qualquer momento e não tem nenhum sacerdote perto que possa, né, de quem ela possa receber o perdão dos pecados pelo sacramento da confissão, ela pode fazer um arrependimento profundo e agora está me faltando a palavra, perfeito, né? A contrição perfeita, essa é a palavra que se fala, né? Mas a gente nunca vai saber. Como é que eu vou saber? Não, a contrição que eu tive aqui, o arrependimento foi perfeito. Eu não tenho essa certeza, né? A gente confia na misericórdia de Deus. Mas não foi esse o meio que Cristo quis que, ordinariamente, nós recebêssemos o perdão dos pecados, né? Então, ele ele deu esse poder à igreja justamente para que ali nós tenhamos a certeza, né? Uma vez que eu me dirijo ao sacerdote para pedir à igreja, né? Que a igreja representando Cristo, né? Ali no momento da confissão, o sacerdote está na pessoa de Cristo. Então, é como se fosse o próprio Cristo ouvindo os nossos pecados e nos perdoando, né? Porque é Ele que nos perdoa, né? Utilizando-se desse instrumento que é a igreja, que é, no caso, o sacerdote, né? O sacerdote recebe esse poder no sacramento da ordem que foi dado à igreja, de perdoar os pecados. Então, ali eu sei que, lógico, eu preciso estar arrependido dos meus pecados, senão o sacramento da confissão não é válido. Isso depois a gente vai ver com um pouquinho mais de cuidado. Mas uma vez que eu chego arrependido e peço o perdão dos meus pecados, eu tenho a certeza da misericórdia de Deus ali no sacramento da confissão, né? Então, Cristo confiou aos apóstolos o poder de perdoar os pecados quando lhes deu o Espírito Santo. Então, aqui, mais uma vez, né, essa apresentação está enfocando bastante isso, né? Essa passagem que enfim, é mais claro que isso impossível, né? que Cristo mesmo, né, recebeu o Espírito Santo, aqueles a quem perdoados os pecados, eles são perdoados, aqueles a quem os retivesse, eles são retidos. Então, assim, Cristo quis. Não é assim, mas por que não é? É assim porque Cristo quis, né? Cristo quis que fosse assim, né? E a gente entende, nossa, como é bom a gente ter essa certeza que nós somos perdoados, né? Infelizmente, nossos irmãos separados, né, protestantes, enfim, eles não têm esse sacramento, eles não creem no sacramento da penitência, né? Eu acredito que eles creem no perdão dos pecados, mas que a pessoa digamos assim, se confessa diretamente com Deus,
né? Mas não foi esse o caminho que Deus deixou, que Cristo deixou para nós, né? Então, enfim, essa passagem, né, do Evangelho de João deixa isso muito claro, né? Então, a igreja exerce esse poder, sobretudo, nos sacramentos do batismo e da penitência. Então, eu acabei falando aqui mais do sacramento da penitência, mas o batismo também perdoa os pecados. Na verdade, ele é o que perdoa mesmo os pecados, é através do batismo, né? Enfim, quando é uma criança, geralmente, né, a gente tem esse costume de batizar as crianças pequenas, ela só tem o pecado original, né, a mancha do pecado original. Ela não tem ainda pecados pessoais, né, porque ela ainda não faz uso da razão. Então, uma vez que ela ainda não faz uso da razão, ela não pode pecar, né? Mas depois a gente recebeu o batismo, mas depois, ao longo da vida, a gente sabe, né, que porque somos pecadores, de fato, que invariavelmente, em muitos momentos, a gente, infelizmente e desgraçadamente, vamos pecar e vamos precisar dessa reconciliação com Deus e com a igreja, né? Que nós conseguimos através do sacramento da penitência, que também é conhecido como sacramento da reconciliação, justamente por essa função que ele exerce. Um só batismo para o perdão dos pecados. Eu já até me adiantei aqui no tema, né? Que no momento da sua ascensão aos céus, né? Isso cerca de 40 dias após a ressurreição, Jesus disse aos apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? Então aqui Cristo mostra a necessidade do batismo para todos, né? Que não basta só crer, é necessário ser batizado, né? Não vou entrar aqui em detalhes mais teológicos com relação a isso, né? Da salvação, que a salvação também pode chegar para quem não é batizado, mas ordinariamente ela é para quem é batizado, né? A pessoa precisa ser batizada, né? Mas quem não crê será condenado, né? Então, ali também fica muito claro. Quem não crê será condenado. Isso é bem óbvio, né? Mas Cristo também mostra a necessidade dos que creem de serem batizados, né? E o batismo é o primeiro sacramento que perdoa os pecados e apaga completamente, os apaga completamente. Ou seja, fica zerado. Então, assim, desculpa o termo assim meio coloquial, né? Mas, por exemplo, um adulto que, enfim, não foi batizado quando criança, etc. Quando ele for batizado, né, ele vai ali crer, né, primeiramente, ele tem que afirmar que ele crê em tudo que o credo, né, o símbolo dos apóstolos nos diz, né? Então ele vai dizer crê, o sacerdote pergunta, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio. Ele vai falando todas as partes do credo, a pessoa tem que realmente crer, né, e renunciar ao pecado, e ali ela vai ser batizada. Então, uma vez batizado, mesmo um adulto, ele tem todos os seus pecados apagados, ou seja, se ele morre naquela hora, é certeza que ele já está no céu, é certeza absoluta, né? Coisas que em outras condições a gente não tem essa certeza absoluta, né? Se a pessoa está em estado de graça, né, a gente acredita fortemente que ela está no céu, mas a gente não tem essa certeza. Mas se a pessoa que acabou de ser batizada morre, a gente sabe que ela foi batizada. Tanto que crianças pequenas, né, isso é importante a gente saber, acabou de nascer, às vezes nasce com um problema grave, sabe que aquele bebê vai ter, sei lá, horas de vida. Qualquer batizado pode batizar aquela criança. Então, não precisa do sacerdote, né? Isso também depois, na aula de batismo, a gente vai ver um pouco melhor, mas é importante a gente saber. Precisa só de água, você tem que ter alguma água, tem que ser uma gota de água, porque é a matéria do sacramento, a gente vai ver que o sacramento tem a matéria e a forma, né? Então, no caso do batismo, a matéria é a água e a forma é a frase que a gente fala, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você vê, ou uma pessoa, não precisa ser uma criança, um adulto está ali com alguns minutos de morrer, e você sabe que aquela pessoa não é batizada, você pode batizar aquela pessoa, né? E ela certamente será salva, né? Então, apaga completamente os pecados, ainda que não livre o homem da debilidade da sua natureza decaída, nem da concupiscência. Então, a gente vê que o batismo apaga os pecados, mas não quer dizer que a pessoa batizada virou santa. Não.
ela precisa lutar para ser santa, né? Porque a gente, ao longo da nossa vida, a gente sempre vai estar nessa luta contra a nossa debilidade, da nossa natureza decaída, né? Após o pecado original, e da concupiscência, que são as nossas más tendências, né? Então, essa luta vai existir sempre, né? Então, por isso que existe também o sacramento da confissão. Porque caiu, você vai e levanta, se reconcilia com Deus, com a igreja pelo sacramento, né? E essa luta é constante. É claro que cada vez que a gente avança, né, nessa luta da santidade, né, a gente vai recebendo mais e mais graças, a gente vai sendo mais dóceis a essas graças e a nossa alma vai sendo transformada, né? Até que a pessoa vai numa evolução, que é o crescimento ascético, que é a palavra que se usa, até, enfim, e vai atingindo os níveis de santidade, né, à medida que se luta por aquilo, né? Todos nós somos chamados a ser santos, né? Mas é a nossa luta que vai dizer se realmente chegaremos lá ou não, lógico, contando com a graça de Deus. Que Deus quer dar a sua graça a todos, mas ele respeita a nossa liberdade. Então, isso é um ponto fundamental nessa questão. Falando um pouco mais sobre o sacramento da penitência, né? Então, os efeitos do batismo são bem radicais, né? A gente poderia pensar que haveria essa inocência definitiva, essa santidade, mas infelizmente não. A liberdade do homem é frágil e volta a necessitar do perdão, né? Então a gente sempre vai estar nesse estado do perdão. Então Cristo conhecia essa nossa condição e dispôs outro meio de reconciliação para os que tenham caído depois do batismo, o sacramento da penitência, que nos reconcilia com Deus e com a Igreja, né? Então, assim, que alegria, né? Saber que Deus nos deu esse sacramento para que nós, a qualquer momento de necessidade, de queda, nós possamos nos arrepender e verdadeiramente nos reconciliarmos com Ele e com a Igreja, né? Lembra que a Igreja é formada por o corpo de Cristo, né? Então, se eu estou ali, se eu cair, se eu não estou em estado de graça, eu sou um membro doente, né? Então, eu preciso me curar para que a igreja esteja mais sadia também, né? E não há nenhum pecado, né? A igreja pode perdoar todos os pecados. Então, não há nenhum pecado, por mais grave que seja, que a igreja não possa perdoar. Então, a gente nunca pode achar assim, não, fulano de tal, aquele ali, não tem salvação mesmo. Possível, sei lá, o cara... Você pode pensar no pior pecado que possa existir, assim, sei lá, o cara é blasfemo, o cara matou, sei lá, trocentas pessoas, né? Se a gente pensar assim, eu acho que isso é um senso comum, né? A gente imagina as barbaridades do nazismo, né? Quantas pessoas foram mortas, barbaridades também dos regimes soviéticos, lá na União Soviética, né? Comunista, a quantidade de pessoas que matou, né? Até mais do que o nazismo. Mas mesmo esses líderes, essas pessoas, se ali, nem que na última fração de segundo antes de morrerem, eles realmente se arrependeram verdadeiramente, né? Eles podem ter sido salvos, né? Ou mais evidente ainda, se eles buscaram a confissão ali antes de morrer e se arrependeram verdadeiramente desses pecados, eles foram perdoados também, né? Então, Cristo quis que na igreja estivessem abertas as portas do perdão, né? Então, é a grande casa da misericórdia, né? A quem se arrepende dos seus pecados. Então, o tribunal da confissão, né, do sacramento da penitência, ali o confessionário é o grande tribunal da misericórdia, né? Também é conhecido. Porque é o único julgamento que o acusado, né? O acusado, oh, meu Deus, agora está me faltando a palavra. Na verdade, o pecador, né? Entre aspas, o criminoso, ele se acusa e ele tem a certeza de que vai ser perdoado. Só ali, né? Num tribunal de justiça, não, nem sempre, né? Até na maioria das vezes, não. Mas ali não, a gente tem a certeza do perdão dos nossos pecados, né? Então, na igreja, somente os que receberam a potestade sacerdotal, né, o poder sacerdotal no sacramento da ordem, os bispos e os presbíteros, né? Porque todos os bispos são presbíteros antes de serem bispos, né? A gente viu também. Tem o poder de perdoar os pecados pelo sacramento da penitência. Então, diferentemente do batismo, que nessas situações excepcionais, mais uma vez, isso não é o ordinário. O ordinário é que a gente procura a igreja e vai ser batizado ou por um padre ou por um diácono, né?
Mas numa situação extrema, qualquer batizado pode batizar outra pessoa. Mas o sacramento da penitência não. Apenas os sacerdotes. Tanto que nem os diáconos têm esse poder. Só os sacerdotes e os bispos. E nós temos que agradecer este dom de Cristo à sua igreja, né? São João Crisóstomo, por exemplo, dizia: os sacerdotes receberam o poder de Deus, aliás, um poder que Deus não deu nem aos anjos, nem aos arcanjos, né? Que são criaturas mais, assim, perfeitas que nós. Mas Deus nos amou muito mais, então deu esse poder aos sacerdotes. Então Deus sanciona lá no alto tudo que os sacerdotes fazem aqui embaixo, né? Porque ele quis que fosse assim. Então, mesmo um sacerdote que ele não esteja em estado de graça, que ele desgraçadamente não esteja em estado de graça, ele pode perdoar os pecados. Entendeu? Então, eu vou me confessar, assim, eu sei que aquela pessoa ele é um sacerdote. Então, só isso que eu tenho que saber. Se ele está em estado de graça ou não, isso não importa, né? Porque a misericórdia de Deus é tão grande. Então, tanto que na Santa Missa, o padre, ele pode ser que ele não esteja em estado de graça. Ele deveria estar, né? Mas ele pode ser que ele não esteja, né? Desgraçadamente. Mas a consagração da Eucaristia acontece. E no sacramento da penitência também, né? O perdão do pecador acontece, independente do grau de santidade do sacerdote. Santo Agostinho também tem duas afirmações importantes com relação a isso, né? A igreja recebeu as chaves do reino dos céus, para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. Então, uma vez que Cristo se entregou por nós, né, e nos deu o Espírito Santo, então pela ação do Espírito Santo, em virtude dos méritos de Cristo na cruz, né, a remissão dos pecados de Cristo com seu sangue na cruz, a igreja recebeu a chave do reino dos céus. E é na igreja que a alma revive. Ela que estava morta pelos pecados, a fim de viver com Cristo, cuja graça nos salvou, né? Olha que lindo isso, né? Se na igreja não houvesse a remissão dos pecados, não haveria nenhuma esperança. Lógico, né? Isso é meio óbvio, né? Então imagina, se eu não sei se realmente eu fui perdoado dos meus pecados, como que eu vou ter esperança assim, né? Esperança da salvação. Então, se não houvesse nenhuma expectativa de uma vida eterna e de uma libertação eterna. Então, como que eu teria essa esperança na vida eterna se eu não tenho algum sinal claro de que eu fui perdoado, né? Que de fato existe essa remissão dos pecados? Então, demos graças a Deus que deu à igreja semelhante dom, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter essa noção muito clara, né? Como que isso é uma graça, isso é uma dádiva, né? É um dom que Cristo deu à sua igreja. Então, temos que usá-lo, né? Então, assim, nunca temer a confissão, nunca temer a busca pelo perdão dos pecados, né? Sabermos pecadores, né? Mesmo que às vezes você vai confessar o mesmo pecado, assim, a vida toda, a mesma coisa. Lógico, a gente sempre tem que lutar para que a gente seja, né, com a graça de Deus, capaz de vencer aquele pecado. Mas isso não é motivo para nos afastarmos da confissão, muito pelo contrário, né? Enfim, e lógico, e sempre buscar que aqueles que não são batizados, que sejam batizados, né? Olha que dom grande, tão amplo, né? Tão gigantesco isso, né? Tanto crianças quanto adultos. A gente conhece adultos que não são batizados, né? Que eles possam conhecer a fé, conhecer a verdade, o caminho, né? Que é Cristo, e receber essa graça que é o dom do sacramento do batismo, né? Bom, para o tema de hoje era isso, né? É um tema que é até curtinho, né? Mais curto em relação aos demais, mas que é bastante importante, né? Que também faz parte do credo do que todos os fiéis cristãos católicos creem, né?